Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Paulo Roberto da Silva Cruz, né? Eu sou pastor da Assembleia de Deus, né? Nascido e criado na Assembleia de Deus. Então conheço todo o movimento assembleano desde o começo, né? Do movimento assembleano no Brasil. Enfim, vivi assim históricos dentro da Assembleia de Deus, voltados para a teoria do medo, né? Ou melhor, a teologia do medo, né? Essa semana eu fui parado por uma pessoa e essa pessoa me perguntou a respeito da como é que é isso, tudo é pecado na Assembleia de Deus, né? E realmente eu vivi isso, né? Eu sou músico, né? Estudei música, participei de equipe de louvor, ministério de louvor, cantava na igreja, tocava na igreja, já toquei para banda da igreja, né? E enfim, quando eu comecei a desenvolver o meu lado musical, era proibido na igreja bateria, na Assembleia de Deus, era proibido na igreja guitarra, né? Porque esses instrumentos eram instrumentos do diabo, né? Era pecado você utilizar esse tipo de instrumento. E só podia utilizar o violão, né? Um tarol, um prato, enfim, e alguns instrumentos de sopro, né? E enfim, eu tocava com criança, eu tocava triângulo, né? Que não era pecado, né? Enfim, eu fui criado numa denominação onde tudo era pecado, né? Nós não podíamos fazer nada porque era pecado. Não podia jogar uma bola porque era pecado. Não podia soltar uma pipa. Me lembro que eu aos 12 anos de idade, soltando pipa, o pastor, né, passou na minha porta e me viu soltando pipa. Ele falou que na igreja a gente conversaria. Chegou na igreja, ele me excluiu, né? Enfim, ele me tirou né, das atividades. Me lembro também que eu estudava à noite, né? E próximo da minha igreja era a minha escola, onde eu estudava, né? Eu tinha que trabalhar. Meu pai, ele não tinha tantas condições para poder me dar as coisas que eu queria, né? Então tinha que arrumar um trabalho para poder comprar as minhas coisas. E eu estudava à noite, passei para estudar à noite. Aí eu lembro que eu tinha uma prova por volta de 8h30, 8h40 da noite, tinha uma prova, não lembro qual era a prova. Aí eu saí da igreja, eu tinha ido para a igreja primeiro, assim, né? Porque eu já era músico, né? Então dei aquela atenção na igreja. Aí saí antes de terminar o culto e antes da benção apostólica. No outro culto, o pastor, né, brigou comigo, dizendo que eu era errado, que eu não posso sair de dentro da igreja antes da benção apostólica, senão eu sairia amaldiçoado. Mas ele não compreendeu, né, todo o processo de que eu estava saindo porque eu ia fazer uma avaliação na escola a qual eu estudava à noite, né? Enfim, eu vivi, assim, convivi, né, com essa teologia do medo, né, que se impõe, né, principalmente as pessoas da Assembleia de Deus, né? Até hoje tem essa teologia. Hoje, né, um pouco mais flexível do que antigamente, né? Mas antigamente não podia fazer nada. A mulher tinha que ter cabelo comprido, não podia cortar, a mulher não podia usar calça, só podia usar saia, né? Enfim, não podia ir à praia, se fosse à praia tinha que ser vestido, de saia, não podia, enfim, várias coisas que né, o membro da Assembleia de Deus não podia fazer. Teoria do medo, né? E isso impactou muito a minha vida, né? Viver debaixo de uma teologia que eu entendia que Deus, depois que eu virei pastor, que Deus não é dessa forma. Não é que nós temos que andar de qualquer jeito, né? Temos que, né, deixar de ter pudor com certas coisas, né? Deixar a decência, né, ou a ordem de lado. A ideia não é essa, né? Mas eu entendo que assim era imputado a nós assim muitas coisas que
era muito pesado, né? E é muito difícil a gente viver em ambientes a qual a gente se sente pesado, né? A gente não, meu Deus do céu, como é difícil, né? Ser cristão dentro de uma denominação a qual ela o tempo todo ela, né, ela coloca para nós a teoria do medo, né? E em todos os fatores, né? Eu me lembro que eu não podia arrumar namorada em outra igreja ou em outra denominação porque era pecado. Até hoje eu não entendi por que usavam esse tipo né, de teoria, que era pecado namorar uma menina de repente na Igreja Batista, eu sendo da Assembleia de Deus, né? Eu já ouvi falar que a única denominação que ia para o céu, pastores pregando no púlpito, era a Assembleia de Deus, que o restante das igrejas estava tudo fora da Bíblia, era tudo herege, né? Uma igreja herégica, né? Enfim, essa teoria trabalhou na minha vida por muitos anos. Hoje eu estou com 51 anos de idade e eu vou dizer para você, foram uns 49 anos eu debaixo dessa situação, até eu abrir os olhos e enxergar o sistema, né, dessa teoria do medo, né? Essa teoria do medo também está no lado financeiro, né? Eu não sou contra o dízimo, eu não sou contra as ofertas, tá? Eu não sou contra isso. Eu só sou contra como utilizam, né, de maneira errada para que o membro da igreja, principalmente da Assembleia de Deus, dar o dízimo, né? Se você não der o dízimo, tu vai para o inferno, né? Se você não der, né, enfim, ó, se você não for ofertante, você vai para o inferno, né? Se você não der o dízimo, você está roubando de Deus. Quer dizer, enfim, se você não der o dízimo, né, as maldições virão sobre você, né? Passagens bíblicas que falam, que usam, né, para poder disseminar a teoria do medo, dizendo que se eu não der o dízimo, né, é, Deus não vai cuidar, né, das minhas coisas, né? Irão faltar alimento, irá faltar, enfim, casa, carro, irá faltar roupa, né? Irá faltar as coisas dentro da minha casa, porque o devorador vai entrar e vai, né, comer tudo, vai engolir tudo, né? Quer dizer, e se eu estiver desempregado, né? Se eu não tiver em condições de dar dízimo, às vezes eu estou enrolado financeiramente, fiz um investimento, né? Comprei uma casa e tenho que pagar a documentação e esse mês eu não vou poder dizimar, daqui a 3 meses eu não vou poder dizimar, como é que fica isso? E eu não entendo dessa forma, né? Eu entendo no Deus que não precisa de dinheiro, né? Eu entendo no Deus que ele prefere melhor que você seja realmente um cristão, né? Como a palavra diz, né? Pacificador, um cristão honesto, um cristão é, empático, um cristão com amor no coração, né? Um cristão que não se envolva com confusão, um cristão que realmente exale nele quando a pessoa olha para você e fala assim, não, realmente aí vai um verdadeiro crente, um verdadeiro evangélico, né? Um homem de Deus, né? Um homem de paz, de união, né? Eu entendo dessa forma. O nosso Deus, outra coisa também, Deus não precisa de dinheiro, para onde vai esse dinheiro, né? Outro dia eu escutei, né, um pastor famoso falando que a oferta você pode fazer o que você quiser com ela, mas o dízimo não. O dízimo quem tem que administrar é o pastor da igreja. E não é isso que a gente vê, né? Você vê 95% dos fiéis da nossa igreja pobres, humildes, pessoas, né, sofridas, né? E, enfim, e arrecadam bastante dinheiro e, assim, na hora de dar uma ajuda para um irmão desse, é muito difícil, é meio complicado, né? Enfim, eu estou, assim, só questionando a questão da teoria do medo, né? Em outro momento, se Deus permitir, eu vou continuar com essa fala e vou trazer mais informações sobre isso, né? Mas, assim, a teoria do medo é uma teoria que
né, sempre se utilizou para poder dominar um povo. Você quer dominar o povo, você impõe a esse povo uma teoria do medo, ou uma teologia do medo, né? Com a teologia do medo você consegue dominar um povo, né? Se você fizer isso, vai acontecer isso. Se fizer isso, vai acontecer isso. Se tu fizer isso, tu vai pro inferno. Se fizer isso, tu vai, né? Enfim, você consegue dominar um povo, né? Foi o que faziam com os negros. Os negros às vezes reclamavam porque que eles eram escravizados. Aí, né, os líderes da época, né, os padres, os jesuítas falavam que Deus queria assim, né, que Deus queria que eles fossem dessa forma, que é dessa forma que eles tinham que ser, né? Enfim, se não fosse assim, eles iriam até para o inferno. Era para purificar a alma, né? O sofrimento é para purificar a alma, para que a alma vá para o céu, né? Então o sofrimento é para purificar a tua alma. Quer dizer, é uma teoria do medo, né? O tempo todo. Que você possa refletir essa minha fala, né? Com poucos argumentos, né? Não com tantos argumentos, mas irei trazer mais algumas coisas em relação a isso. Mas reflita sobre isso, sobre a teoria do medo, essa teoria que é implantada dentro das igrejas, né? Que você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, tudo quem manda é o pastor, é ele que determina, na verdade, né? Eu sou o teu pastor, quem manda aqui sou eu. Já escutei muito isso, né? Na verdade, o meu pastor se chama Jesus Cristo. Ele só é um líder de uma denominação, para mim, entendeu? Eu não sou pastor de ninguém. Eu só sou denominado pastor como liderança. Eu vou liderar uma igreja, então eu tenho né, uma patente, como dizer assim, de pastor. Mas na verdade, o nosso pastor é Jesus Cristo, né? Enfim, reflita sobre isso, sobre a teoria do medo que as igrejas impõem em cima dos seus fiéis, né? Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, porque você vai para o inferno, certo? Deus possa abençoar você nesse dia, e que Deus possa refletir melhor, né? Na sua mente e no seu coração. Reflita sobre a teoria do medo, entendeu? Reflita se isso está acontecendo contigo na igreja, a teoria do medo, tá bom? Deus te abençoe, um grande abraço do pastor Paulo Roberto.